próximos 4 anos. O Ace era vereador, né, e acabou se lançando a prefeito. E hoje o Republicanos tem 3 vereadores na bancada. Então, esses 2 representantes do Republicanos abrem, Cristiano, a nossa série de entrevistas aí com Fortaleza dos Valos, né? Começamos meio tarde esse processo, né, por conta aí de nós sermos engolidos também pela pauta, né, da cidade de Birubá, de 15 de novembro, mas agora a gente começa a dialogar, né? Vamos trazer todos os vereadores de Fortaleza dos Valos, vamos trazer o prefeito eleito de Fortaleza dos Valos, a vice-prefeita, né, para que a comunidade tenha esse acesso, né, a tudo que aconteceu e a tudo que vai acontecer ainda para o município, que é isso que interessa aí para as lideranças. Tá certo, já estamos ao vivo aqui através do nosso Facebook, também através do canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí. E a gente, neste processo aí das entrevistas, né, com eleitos e não eleitos, enfim, a gente sempre faz uma pergunta inicial, né? Mas como o pessoal de Fortaleza dos Valos é teoricamente novidade por aqui, né, nessa questão deste ano aqui, eu vou pedir aqui, se tu autoriza aqui, a gente começar aqui com o nosso vereador, né, eleito lá de Fortaleza dos Valos, para que ele se apresente. Tu já esteve aqui, já se apresentou, o pessoal já te conhece, né? Mas para que ele se apresente, né? Quem é o vereador mais votado lá de Fortaleza dos Valos, o Paulo Rossato. Bom dia, vereador, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, né? De antemão já queria agradecer a oportunidade que a gente tem de vir se apresentar, vamos dizer assim, a região, cumprimentar a região e principalmente, né, os munícipes da nossa cidade, que é de Fortaleza dos Valos. Talvez para quem não me conheça, eu sou Paulo Ricardo Rossato, né? Conhecido por Paulinho Rossato, que na minha cidade todo mundo me conhece assim, por Paulinho Rossato. Sou filho de Imério e Aneira Rossato. Sou casado com Adriana Rubim Dalepiane. Sou pai de 2 filhos, o Eduardo com 30 e o Vitor com 24. E já tenho um netinho, Conrado, também. Eu sou agricultor, plantador de soja, milho e também tamo de leite. E a gente trabalha na comunidade já há vários anos, sindicato rural, a gente sempre participa da comunidade, da igreja. Então, esse é o Paulinho Rossato que as pessoas nos conhecem lá. E o Paulinho Rossato da política, quando aconteceu isso, né? Na família é tradição, mas para ti, né, quando aconteceu? Andrei, te digo assim, ó, que a minha vida, vamos dizer assim, desde pequeno, vamos dizer assim, eu acompanhava o pai, né? Até peço desculpas aqui, desculpa porque talvez eu fale bastante em nome dele, mas que isso não, vamos dizer assim, que isso para mim eu tenho 2 sentimentos. Um, assim, que eu tenho vamos dizer assim, uma responsabilidade muito grande, né? E assim, e é uma inspiração. Então são 2 sentimentos. Mas então desde pequeno, vamos dizer assim, desde quando começou o processo da emancipação, na época foi em 78, eu tinha na época 8 anos de idade, e eu vim acompanhando. E de lá para cá, o pai foi 2 vezes prefeito, aí depois nas campanhas políticas, aí eu ajudava, que eu sempre gostei de pessoas. Né? A vida inteira, assim, Andrei, eu sempre gostei de pessoas e então sempre me dei bem com toda a comunidade, né? Vamos dizer que, graças a Deus, não tenho inimigo. Claro, tem pessoas que nem todo mundo gosta, né, da gente, mas assim, inimigos eu não tenho. Então, o meu trânsito que eu tenho, assim, ó, é indiferente de raça, cor, credo, classe social. Então, assim, ó, onde eu vou, eu sou bem aceito, bem-vindo. Então começou, que nem eu digo assim, começou lá atrás, né? Esse processo, depois nas campanhas ajudava como coordenador, como colaborador. Você tem quantos irmãos, Paulinho? 5. 5 irmãos. Você é o 5. mais... Eu sou do meio. Tem a Denise, casado com o Moacir Faco, tem a Vera, que é fisioterapeuta aqui, casado com o Jarnô, a Vera Bortz. Aí tem eu, aí tem o Fábio, meu irmão, Fábio e Mério, e tem a Sara, que é casado com o Leonardo, que mora em Cruz Alta. Então, somos uma família de 5 irmãos. E, como eu estava te dizendo, aí teve foi lá em 2016 que eu compus uma chapa com o Sérgio Faco,
né? Na época ele era candidato a prefeito pelo PMDB e eu era do PDT. E na época nós compomos uma chapa que nós fomos concorremos, eu concorri a vice-prefeito na época. Acabamos que não tivemos êxitos, né? Acabamos perdendo a eleição por 60 votos, 60 e pouquinhos. E aí eu fico meio afastado na questão da política. E agora, nessa última eleição, aí é convite do Roberto, porque as pessoas sempre me falam, Paulinho, tu tem que ser candidato a vereador, tem que ser candidato. E eu cheguei na minha família, até meu filho me disse assim, pai, digo, eu não sei se eu quero ser. Aí diz o meu filho, pai, assim, ó, tu vai se envolver do mesmo jeito, tu vai trabalhar para uma outra pessoa, então faz por ti. Por que não, né? Se tu gosta tanto, então assim, ó, se é um que você almeja, por que não? E foi isso que eu fiz. E acabei me candidatando a vereador e, vamos dizer assim, eu fiquei muito contente, muito feliz. Não esperava que seria o mais votado, né? 341 votos. 341 votos. Isso é muito voto em Fortaleza, hein? É muito voto porque, assim, eram 26 candidatos. 26 candidatos e a gente não faz comparações e não é isso que é a ideia, não é? Mas, assim, foram 50 votos a mais do segundo. Então, isso é uma diferença muito grande, eu acho. Pelo menos é o que eu penso, né? Talvez eu esteja pensando errado. Mas, assim, ó, quanto à questão que vão me perguntar, tá, mas por que você fez tudo isso de voto, né? E aquilo que eu dizia, eu tenho acesso a todo o interior, na cidade, onde eu vou, nas comunidades, assim, eu conheço todo mundo, me dou com todo mundo. E ali é aquela questão, porque eu era do PDT. E aí que o Roberto acabou me convidando para ser candidato pelos Republicanos. E na época o PDT, nós estava assim meio que desarticulado, não sabia se ia candidato, se não ia, nós estávamos precisando na época também de mulher, aí na época a Renê não sabia se ia candidata a vereadora, então aquela questão toda. E eu tinha resolvido que eu iria, né? E eu cheguei para minha esposa, a Adriana, e eu disse para ela, digo, eu estou preocupado. Até desculpa, chama assim, mas eu chamo ela de nega. Digo, nega, eu tô preocupado, porque assim, na época, os outros vereadores já estavam andando bastante, né? Já estavam fazendo campanha em campanha, e eu tava parado. Ficamos ali, um período, sei lá, depois de candidatos ali, talvez assim, uns 30 dias, 40 dias, até eu realmente entrar em campanha. E eu disse, digo, nega, eu tô preocupado que eu tô parado. Diz ela, Paulinho, não te preocupe, tu não tá parado, tu tá andando há muito tempo. Então, essa não é de um mês, não é de 6 meses antes que você começa uma campanha eleitoral, né? Bela leitura, bela leitura. Né? Então... Não é em 30 dias que se elege uma pessoa, né? Você vem aí de muitos anos, né? De outros carnavais já. Então o Paulinho já estava com a imagem construída, né? Eu acho que isso que eu devo, sabe? Essa votação expressiva, né? Que eu acho que foi, né? E, então, assim, ó, bem... Por esse fato, eu sou aquele cara que estou na oficina, ontem de noite nós estávamos comendo uma carne na oficina, né? E quem o Paulinho representa? Quem você tem mais força, mais proximidade? É com o agro? É com alguma comunidade? É com... Né? Aonde está a tua base eleitoral? A minha base eleitoral está em todos os lugares. Todos. Porque eu sou do agro, eu defendo o agro, sou do sindicato. Eu defendo aquelas pessoas que precisam. Assim, ó, agora como vereador, eu tenho tido inúmeros pedidos de pessoas mais humildes, pessoas que não têm acesso. É uma outra questão, assim, Andrei, que como oposição, eu acho que para Fortaleza foi uma coisa muito interessante. Porque aquelas pessoas que não tinham acesso antes, agora têm. Nós agora, como 3 vereadores, né? E agora, inclusive, eu estou licenciado, né? Me licenciei por 30 dias, porque foi um acordo que nós fizemos, né? Que quem se elegesse, nós ia dar oportunidade para os nossos companheiros, que afinal de contas também nos ajudaram a nos eleger, né? E trabalharam pelo partido. Então, tanto é que agora é o Lucas, né? O popular Quito, né? Que hoje é vereador. Mas eu quero dizer assim, ó, que as pessoas hoje estão tendo acesso, né? A oposição estão tendo acesso às coisas. Então, assim, ó, a minha base está em todos os lugares. Eu sou a minha lavoura maior que eu tenho, eu planto na Fazenda Colorado. Então, assim, ó, vou para lá
praticamente quase que todo dia, eu passo na estrada, eu passo pela esquina gaúcha, a minha mulher desce de Vitória, eu tenho uma relação muito grande com Santa Terezinha, com o Portão. Então, assim, aonde eu vou, então eu não tenho uma base específica, sabe? E o que eu penso e o que eu defendo, sabe? Eu defendo o município e eu defendo as pessoas, né? Aquelas que realmente que mais precisam. Então, é que nem eu te digo, eu tenho acesso, sabe, a todas as pessoas, independente de né, a situação financeira ou, né, dessa questão. Legal. Vamos conversar aí com o candidato a prefeito. Bem, o Ace que fez aí uma disputa meio que, digamos assim, muito bem articulada, né? Porque o Ace até no ano da eleição ainda estava, né, na base do governo e daí rompe ali com a base e resolve ser candidato. Resolve não, né? Eu acho que o rompimento partiu dessa, né, dessa premissa também e acabou conquistando 46,27% dos votos, né, totalizando 1.499 votos. E o Paulão, que venceu a eleição, fez aí 53,73%, 1.741 votos, né? Então, mesmo, né, saindo, digamos assim, da base, né, construindo uma campanha meio que no ano eleitoral ali, né, ainda conquistou um resultado. Havia ali, então, pelo que a gente percebe, fazendo análise, a gente fazia essa análise pós-eleição aqui, a gente recebeu esse aqui durante o período eleitoral, né, para falar sobre a conjuntura. Havia um sentimento de mudança ali e o Ace conseguiu meio que aglutinar isso, mas na hora ali da contagem dos votos ali, infelizmente, não deu certo ali a vitória eleitoral, né? Mas ninguém tem dúvida aqui de que a vitória política ela aconteceu, né? Porque o Republicano sai consolidado, né, como um partido que até então não existia, né, não tinha nenhuma representatividade, né, e aí o Republicano sai consolidado com 3 vereadores, o vereador mais votado, né, e uma liderança em ascensão, que é o Ace, né, isso é inquestionável, né, então se o partido trabalhar muito bem agora nos próximos anos, né, e conseguir construir uma plataforma, com certeza na próxima eleição aí terá toda a condição de, quiçá, vencer a eleição ou, se não vencer, né, fortalecer ainda mais, né, isso. O que tu traz para a conjuntura, assim, desde o momento que tu sai do Progressistas até o momento que tu assina lá a tua ficha lá de cadastro lá na Justiça Eleitoral para ser candidato? Bom dia, Cristiano, bom dia, Andrei, bom dia, Paulinho, aos ouvintes da Rádio Cidade, em especial a nossa comunidade de Fortaleza, e também, primeiramente, a saudar os meus colegas que me ajudaram muito, que fiz esses 1.499, graças às pessoas que acreditaram, que colocaram o nome junto comigo para compor a chapa para vereador, que é o Quito, que hoje também é vereador, aí o Pete, que vai assumir daqui uns dias também, que fez uma votação boa, a Ana, também, que foi a nossa candidata, a Duda, que se elegeu, e o Fábio. E também uma das pessoas, para vocês verem, o Marcelinho Rubim, que foi um cara que ajudou muito, que acho que uma das pessoas que mais correu por nós, pelo nosso município também, e pela nossa esperança. Que o que aconteceu? A comunidade, já desde outras campanhas, houve a questão de ter consenso, né? E ou ter chapa única, que aconteceu em 2020. E eu não concordo com isso, né? Nunca concordei com isso, que as pessoas têm que ter uma opção de voto. Não interessa se vai fazer melhor ou não, você está lá porque você quer fazer o melhor pelo município. E é isso que eu me propus, sabendo que ia ser difícil, porque daí, claro, que já tinha um ano antes, já teve problemas dentro do próprio partido, vou ser bem sincero, e aí aconteceu as situações e eu fui procurando. Tanto que, para mim, né, eu consegui trazer mais de 1 milhão no ano eleitoral, né? Claro que foi tratativas um pouquinho antes, aí com o Carlos Gomes, com o próprio Mourão, com a Franciane Bayer, Ronaldo Nogueira, que mandaram para Fortaleza dos Valos recurso que de oposição, vamos falar assim, nunca mandaram, né? Que foram empregados algum pouco, até existe aí dinheiro que não foi empregado, que a gente não
porque a comunidade está vendo que nossos vereadores estão juntos, né, ali conversando com o Paulo. Só que a gente está preocupado, infelizmente, porque tem dinheiro que não foi aplicado ainda. A gente conseguiu e conversou com o prefeito lá de mandar 300 mil parques de rodeios, que por enquanto está se encaminhando, mas não foi feito. Os 250 mil da Franciane, realmente, a gente descobriu depois da eleição que foi para uma ótima causa também, que foi para a máquina de silagem, que ela veio apresentar. Tem os 300 mil, 350 que foi já, que está sendo utilizado na praça. É um excelente trabalho. Então, assim, Paulo está chamando o grupo de vereadores para ser, vamos dizer assim, puxar um pouco para o município, conversar e trazer recursos. Mas o Ace sempre falou que ia ser candidato. A gente trabalhou quase um ano antes, já vamos falar assim, com outros partidos também. E está tendo uma tratativa bem interessante, junto o MDB, no caso, e o próprio PDT nas reuniões. Alguns participavam. Mas, infelizmente, depois que na verdade não era para mim ser o candidato a prefeito, né? A gente tinha a ideia de ser outro candidato a prefeito e acabou que não deu certo. E eu não chamei a responsabilidade da comunidade, porque eu sempre falei que ia ter candidato e disse, não, então é minha vez, não tem outro, vamos. E aí, 1.499 votos. Falando um português mais claro, são 121 votos que se eu tivesse virado, né, que as pessoas tivessem acreditado, né, tinha ganhado a eleição. Para uma pessoa que não é do município, com 6 candidatos a vereador e um coordenador, que é o Marcelinho Rubim. Claro, várias famílias que a gente não pode deixar de lembrar que votaram, né, porque foi praticamente a metade da comunidade, que são 400 e poucos que não foram votar, né? Então, assim, dá para se dizer, eu estou muito contente com a votação para quem era vereador, né? E assumiu a responsabilidade de colocar um nome. Ah, mas o Ace, só que não é o Ace. Você trabalha com o Paulinho, você trabalha com o Fábio Júnior, com outras pessoas que eu disse. Nós não temos grupo do Republicano, nós somos em 30 e poucos filiados. Mas eu ia pegar as melhores pessoas que têm capacidade e conhecimento para estar junto comigo aí. Então é isso que eu tentei passar para a comunidade, né? E fui feliz, porque muitas pessoas compraram essa ideia também e votaram no Ace, né? Então, assim, posso dizer para vocês, muito contente, e só seguir o trabalho, que daqui 4 anos tem eleição de novo, né? E vamos trabalhar o melhor para o município, independente de ser candidato ou não. A gente está aí para ajudar a comunidade. O Paulinho está aqui, o mais votado. A gente tem que respeitar a decisão do povo, de quem vai ser candidato ou não vai ser, mas a comunidade pode ter a certeza que vai ter, sim, candidato aí para trabalhar e para eles ter a opção de continuar escolhendo. Que a parte boa disso é você poder escolher o voto. Essa que é a situação que eu sempre prezei e vou continuar nesse sentido aí de dar uma opção para a nossa comunidade também. Tá certo, isso é importantíssimo, né? Dar a opção do povo poder escolher, né? Entre opção A, opção B é fundamental. Mas conta para mim, Paulinho, assim, tu tem uma ligação histórica com o trabalhismo, né? Tu era do PDT, né? Tu foi do PDT muitos anos, né? E aí, essa opção pelo Republicanos é porque... e o próprio MDB ali em Fortaleza também perdeu um pouco daquela tradição e daquela força que tinha, né? Porque eu me lembro, eu sou de Cruz Alta, né? Eu me lembro que as grandes disputas em Fortaleza dos Valos era entre progressistas e MDB, né? Era de... E o MDB meio que ficou meio escanteado, eu acho que não conseguiu dar uma renovada ali na sua plataforma política e acabou perdendo um pouco da relevância política no município, mesmo tendo, por exemplo, a Paula como prefeita lá em Cruz Alta, que é natural ali de Fortaleza, né, e que tem essa relação forte ali com a família ali em Fortaleza. Queria te perguntar, assim, se o Republicanos ele traz também essa coisa da renovação política, assim, de sair dessa
tradição que se tem ali, que vem desde a época da ditadura até os tempos atuais, e ao mesmo tempo também não se alinhar muito a essa questão ideológica de esquerda, de direita, de brizolismo, lulismo, bolsonarismo, tudo esses ismo que parece que deixam a gente sem opção, né? Como é que foi para ti essa entrada no Republicanos e como é que tu constrói essa tua trajetória agora? Cristiano, assim, essa questão política, vamos dizer assim, a gente tem que olhar ela de duas formas. Uma é olhar a âmbito nacional, outra questão estadual e outra municipal, que são coisas bastante distintas. Pelo menos nós, como município pequeno, sabe, você tem ideologias políticas, você tem partidos, né? Às vezes assim tem pessoas que talvez assim se colocam em um partido porque para poder concorrer, né? Que nem na verdade na época lá atrás nós era PDS, o pai a vida inteira foi PDS, depois foi PFL, né? Aí acabou acontecendo que nós fomos que daí foi extinto o PFL, aí nós tínhamos que optar por um outro partido, que na época nós tínhamos uma proximidade muito grande com o PDT, que onde nós fomos se filiando no PDT. Com essa questão de que depois o Adair Toledo, né, o Craig foi prefeito do PDT, e ele acabou se afastando um pouco da política e tal, e o PDT também, vamos dizer assim, não digo enfraquecido, mas estava assim meio... aí acabou acontecendo que, nesse período que eu comentava antes, que o Roberto nos convidou pelos Republicanos, para ir para os Republicanos. E nós também acreditamos numa força nova, sabe? Uma renovação, que eu acho que isso é uma coisa importante, né, para o município. Então estão vindo, acho que nem você fala antes ali, Cristiano, que eu não quero comentar do PMDB de Fortaleza, né? Porque é uma questão que assim, nós nunca fui PMDB, né? Então é uma questão que eu não quero assim entrar na particularidade do PMDB. Então eu posso falar daqueles partidos que eu já fui. E então, mas a questão de as coisas estão mudando, né? Estão mudando. Eu acho que nem te falo, município pequeno, eu acho que não pode ter esse radicalismo. Eu não sou nem extrema direita, nem extrema esquerda, né? Eu defendo assim o diálogo, eu defendo as coisas boas, as coisas pelo município, né? Que nem eu comentava antes, eu acho que para Fortaleza, acho que uma coisa muito boa que aconteceu foi de ter oposição, né? Eu quero dizer assim que o Roberto assim, teve uma coragem muito grande, né? Vamos dizer assim, entre parênteses, não quero assim que as pessoas talvez levam, mas enfrentar os poderosos, vamos dizer assim, né, Roberto? Mas hoje a Fortaleza tem opção, né? Nós estamos tendo um diálogo muito maduro com o prefeito. O prefeito nos convida toda segunda-feira praticamente para sentar, para discutir os projetos desde lá. Aquilo que o Roberto falava, nós já estamos trazendo dinheiro, né? O Republicano já está vindo dinheiro, coisas que não vinha antes. Apesar de nós sentar com o prefeito, com a administração, trocar ideias, ver os projetos, mas nunca esquecendo que nós continuamos fiscalizadores. Então não é que a comunidade pensa, mas agora tem um conluio, que estão todo mundo junto e não sei o que. Não é por aí, né? A gente se respeita, cada um tem as suas ideias, né? Quando nós vamos para a tribuna, nós vamos lá para dizer, mas aprovaram tal projeto do prefeito. Sim, aprovamos porque nós achamos que era para o bem da comunidade. Só que nós vamos lá e explicamos para a comunidade o porquê que nós acabamos fazendo isso, por que nós votamos a favor. Então não é aquela questão por birra, mas é o projeto do prefeito, o projeto é do vereador da situação, que é um adversário, então nós não vamos aprovar. Eu acho que não é por aí que quando você pensa em município, você pensa em ajudar as pessoas, o teu pensamento às vezes não pode ser só teu, você tem que pensar num todo, você tem que pensar maior, tem que pensar grande. Então é nesse intuito assim que eu acho que o Republicanos hoje é um partido que me acolheu, né? E hoje eu estou muito feliz por estar nesse partido, Cristiano. Muito bem, isso é uma boa análise, né? Eu queria, esse que tu trouxesse, assim, eu acompanhei
digamos assim, a conjuntura na cobertura das eleições aí, né, de que o tom não foi tão amigável na campanha lá em Fortaleza, né? E a própria ex-prefeita Márcia, hoje é ex-secretária executiva do Comarja, né? Ela tem por personalidade ser uma pessoa muito, né, do enfrentamento, né, de fazer ali o debate. E tu trouxe para o debate durante a eleição alguns temas, algumas denúncias, né, alguns encaminhamentos aí para o Ministério Público, enfim, de recursos, de emendas, de projetos e tudo mais. E enquanto estava acontecendo a eleição ali, isso estava em voga ali, vai ter, não vai ter, tem problema, não vai ter, tarará, tarará. Mas passou a eleição, não se fala mais nada disso. Inclusive, eu acho que você mesmo, né, meio que tirou o pé nessa questão, né? E aí eu sou jornalista, então comigo não tem aqui lados, né? Eu preciso fazer a pergunta como tem. Foi uma estratégia eleitoral aquilo para causar algum tipo de reboliço? Ou de fato haviam situações ali irregulares e que agora podem vir ser de alguma forma investigadas e punidas, enfim, de qualquer forma? Só uma questão que eu falei dos nossos vereadores também, e não que eu deixei de falar, mas assim, ó, a pessoa que eu devo muito a minha campanha de ser prefeito é o meu vice Geada. Que eu deixei uma parte especial para ele, daí acabou passando, que aos 48 do segundo tempo, eu fui lá, um domingo de manhã, saí de lá, eram umas 5 horas da tarde, tentando convencer ele e a sua esposa, almoçamos lá, tudo, eu e a minha esposa, Esperou o vinho fazer efeito. Isso aí, né? Porque, na verdade, inclusive, ele era do PDT também. Sim. E daí ele saiu do PT, veio para o Republicanos, e o primeiro número era para ser o número do Paulinho, o 10.000, que ele era para ser o candidato a vereador pela comunidade do Colorado. Mas, felizmente, né, deu todo esse atrapalho, e a gente não pode dizer que é atrapalho, e sim, e ele conseguiu, vamos dizer assim, se dispor a colocar o nome dele, sabendo que era difícil para nós, né? Porque ele também um pequeno agricultor lá da Fazenda do Colorado, e colocou o nome à disposição, mesmo com o trabalho, que é uma pessoa, vamos dizer assim, que passa trabalhando, não 24 horas, mas quase isso, uma pessoa que, sim, eu também tirador de leite, trabalha muito, mas mesmo assim, ele colocou o nome para ser o vice do Republicanos. Então assim, ó, devo muito a ele por ser o candidato a prefeito, por ter ele como vice. Porque procurei vários vice e até inclusive prefeitos, né, na transição ali, porque eu disse que ia ter. Muitas pessoas não quiseram, porque realmente foi em cima da hora. Realmente aconteceu isso. E aí ele aceitou. Então, gratidão. Isso é uma palavra que eu tenho com ele. Um meu, vamos dizer assim, irmão, de coração mesmo, por estar junto comigo nessa empreitada. E agora sim, indo para a parte, então, que você me fez essa pergunta, não foi questão eleitoral, porque isso, o principal do vereador é fiscalizar. Trouxe recursos, como a gente já conversou, inclusive com a administração, aí para pôr o recurso, né? Que não adianta você trazer o recurso e daí o prefeito botar em outro lugar, né? Então a gente está cobrando, até uma das coisas que a gente faz, não tive uma reunião junto com ele, e os processos estão andando contra a administração. Com certeza, a cada 2 semanas, vou ser bem sincero para ti, eu ligo o Ministério Público, converso com o pessoal, algumas denúncias eu fiz e está andando. Muitas pessoas até me perguntam, porque vocês aqui não acompanham muito, mas dentro da cidade existe essa conversa. Vai dar, não vai dar? É uma questão de justiça, né? Eu coloquei o meu nome lá, fiz as denúncias e eu sei o que eu fiz. Então, digo para vocês de fonte segura, que eu entendo que com certeza vai ter, sim, novidades aí. Se vai dar cassação, se não vai dar, vamos depender da justiça, porque muitos acreditam na justiça e outros não, mas eu sou fiel e acredito na justiça. Que tem, sim, coisa errada. Tem. E eu fiz a denúncia. Mas isso é um processo da vara civil, não tem nada a ver com a justiça eleitoral. Não, é questão eleitoral, não da eleição em si,
Mas é um processo, na verdade, eleitoral, porque, vamos dizer assim, é prefeito e vice, ali no caso, antigo prefeito, né, a Márcia, e do ex-vice-prefeito, no caso ali, que fizeram, que tem coisas que eu fiz de denúncia e estou aguardando. Agora o Ministério Público está indo a passos, devagar, porque assim, o Ministério Público primeiro trabalha com as pessoas que precisam de medicamento, que tu entra lá, então assim, eles trabalham isso. Depois vai para a questão eleitoral. Então assim, eu digo para ti que com certeza as denúncias estão andando, não é por ter... Porque eu estou muito feliz pelo que eu fiz, pela votação que eu fiz. Tanto que eu fiz uma denúncia antes, nem tinha saído do partido. Fiz uma denúncia porque estava errado, que hoje no Ministério Público Federal, e aí está andando essa denúncia, que foi a Polícia Federal está investigando, que eu sei, aí a partir daí é denúncia, né? Essa é sobre segredo de justiça, e as outras 3 denúncias que é sobre a venda de férias, que todo mundo sabe disso, a questão de um concreto lá, que está também, e sobre uma questão de plantadeira ali, e umas outras situações que aconteceu, que também eu fiz denúncia. São 3 denúncias aqui em Cruz Alta, no Ministério Público, né, que está seguindo, e está tendo os passos, conforme vão pedindo informações, eles pedem para a Prefeitura, e a gente está aguardando o desfecho do Ministério Público. Aí, para dar, vamos dizer assim, o veredito, existe, não existe, né? Mas eu fiz a denúncia sabendo, né? No meu entender, e segundo o IGAN e alguns órgãos da Justiça, que me deram o apoio jurídico para dizer que estava errado, né? E aí eu só cumpri com a minha obrigação, que é o que eu falei por promotor público lá, que sou vereador para fiscalizar, além de tudo, trazer recursos, é óbvio também, mas fiscalizar. E aí, com tudo isso, está andando, realmente está, e vamos aguardar agora os próximos desfechos da justiça, né? O que vai acontecer. Mas te digo para ti, assim, não tenho medo de falar. Eu tenho esperança que vai acontecer, que justiça deve ser cumprida. Certo. Olha só, a gente tem 2 situações agora, né, Paulo? 3 vereadores, tem mais um do PDT lá, então são 4, são 9 lá na Câmara de Fortaleza, né? Como é que as composições ali para a mesa diretora se conjunturam? Tem condição deste grupo eleger uma mesa diretora? Foi feito algum acordo lá para compartilhar a mesa no decorrer dos anos? Teve consenso na última eleição? Bateu chapa? Como é que foi essa questão da eleição da mesa diretora da gestão da Câmara de Vereadores de Fortaleza? Cristiano, essa última composição aí, que hoje o nosso presidente é o Heraldo, né? Uhum. E hoje o PP Fortaleza tem 5 vereadores. Uhum. Então eles têm a maioria absoluta, né? Nós somos 3 do Republicanos e tem o Souza, que é do PDT. Uhum. Então, assim, hoje, tanto é que eles já anunciaram, o pessoal e tal, que na questão, como é que te diria? Nós temos um diálogo muito bom entre todos os vereadores, até inclusive com o próprio presidente, o Heraldo. Os primeiros vereadores que ele liberou para nós aí a Brasília foi eu e a Eduarda, né, que nós fomos a Brasília. Então, assim, nós temos assim como te diria assim, muito boa a nossa relação. Mas quando você fala a questão partidária, né, eles são em 5, então provavelmente eles já comentaram que talvez no próximo do ano vai ter um acordo entre eles, né? Apesar de que nessa última eleição foi unanimidade, nós todos votamos para o Heraldo, né? Nós também, né, gostaria que fosse o Heraldo. E os cargos da mesa são todos do Progressistas? Não, porque tem que ser pluripartidário, né? Tem que ser pluripartidário. Então não é natural ali os 5 eleger, né? Eles vão ter que compor com alguém. Sim, eles têm que compor, mas caso não exista uma composição, eu acho que na questão da lei, até o Roberto pode me ajudar aí, eles podem fazer igual, né? Independente. Eles podem fazer, vamos dizer assim, mas tem que pegar do outro partido para poder fazer a mesa. Não. Eles acho que a dispensa. São 3 cargos, né? Presidente, vice e secretário. E segundo secretário. 4 cargos. 4. Só que assim, você convida, digamos, eles têm a maioria de voto. Uhum. Eles convidam, digamos, o Paulinho para ser vice, né? Se o Paulinho não quiser, né, eles podem escolher, vamos dizer assim, do outro partido, só que se você não quiser, eles podem botar como realmente hoje lá o presidente é PP,
o vice é PP, e aí a secretária é PP. Isso. E daí o Souza era para ser o segundo secretário, daí ele não quis, pelo que eu sei, e aí então de convidaram o Fábio Júnior, do Republicanos, para ser o segundo secretário. Né? Aí por isso, então é essa situação que eles têm a maioria. Certo. Né? E precisa certo. Colocar o nome, né? Então, tudo bem. Outra coisa que eu acho que é importante também, a gente tem uma relação aqui, um conhecimento do Republicanos pela história que tem aqui em Birubá, né? Então, o Republicanos aqui, durante muito tempo, desde a fundação dele aqui em Birubá, ele vem também... Aliás, o PFL é a menina quando o PFL foi extinto, né? Acabou muita gente que estava no PFL acabou migrando para Republicanos, né? Para Democratas depois e foi indo, que virou União Brasil e tal, toda essa mudança que teve, né? E o Republicanos construiu uma tradição nos últimos anos aqui em Birubá, principalmente a partir da figura do prefeito Abel, né? E consolidou, né? E nessa eleição acabou sendo, no meu ponto de vista, ele e o PT foram os grandes derrotados, né? Porque o Republicanos, com toda a força que tinha, acabou elegendo um único vereador, né? E o Partido dos Trabalhadores não elegeu nenhum. E aí, por outro lado, na região, o Republicano se fortaleceu. Né? Nós temos em Cruz Alta, por exemplo, né, que tem 4 vereadores do Republicanos. Né? E aí eu pergunto esse agora na questão, olhando o ano que vem, né? O ano que vem a gente vai ter eleição estadual, né? A gente está aí numa situação aqui na nossa região que nós temos o Braga, que é do MDB lá de Cruz Alta, né? Que está deputado estadual, mas também é suplente, ele não é titular, né? Pode amanhã ou depois perder. A gente teve a situação do Clair aqui de 15 de novembro, a mesma situação. Agora o Clair está numa outra função aí, provavelmente para estar ainda no jogo ali, para ser candidato, né? Mas aí temos também o Abel, que já se colocou, enfim, né, como pré-candidato a deputado estadual e tal. E aí eu queria perguntar para vocês que são de outra cidade, porque falar com qualquer republicano aqui em Birubá vai ser, né, digamos assim, mais tranquila fala. Mas assim, a região entende a candidatura do Abel como importante para o partido, para os republicanos, ou tem uma outra discussão em curso em relação a isso? Eu sou também presidente agora do Republicanos de Fortaleza dos Valos. E tenho acesso aberto com o Carlos Gomes, que é o presidente do partido. Uma das coisas que o presidente me falou, ele preza muito, é a ascensão. Não dar o pulo do gato, digamos, de sair 1 para 10, vamos dizer assim, né? E trabalhar o partido. Então, assim, ó, o nosso partido continua trabalhando para eleger maiores números de deputado estadual e federal. Seguir aumentando, né? E sim, vou ser bem sincero para ti, existe a possibilidade de ser também candidato. Sou dentro do partido hoje, pelo Carlos Gomes também, e a Franciane Bayer, tudo um pré-candidato. Estadual, a gente tem um acordo com o Abel, vamos ver, porque não tem como eu ir se o Abel for, é lógico, né? Mas dentro do partido, com certeza a região vai ter um nome do Republicanos, até para fortalecer a nível de estadual. Porque nós temos 5 deputados estadual, o Republicanos, e faltou, se eu não me engano, 2.000 votos no geral para eleger um sexto. Então, assim, é uma das coisas que o presidente do partido pensa nisso. Que, infelizmente, teve pessoas que não fez 300 votos a deputado estadual. Né? Então, assim, e com certeza a nossa região, com essa ascensão do Republicanos, é óbvio que vai ter bastante voto para nós. Então, a gente está trabalhando em cima disso. É óbvio que vai vir de outros partidos, a gente está esperando acertos ainda de outros partidos de nome de figurões, como a gente fala, assim, que tem tradição na política, de vir para Republicanos para compor, para fortalecer mais o partido ainda. Então isso é a tratativa a nível estadual e próprio federal, né, que se cogita a questão do Tarcísio, de ser um possível pré-candidato a presidente também, que é do nosso partido Republicanos, e a nível de estado, o que o presidente disse, a gente está trabalhando, os nossos nomes são a nível estadual, para deputado e federal, não ter nomes diferentes assim, para ir para o Senado, ou para ser um vice, ou para governador, a não ser que saia um nome de um outro partido e venha por Republicanos, né, para se lançar, vamos dizer assim, né, mas o nosso comprometimento é a base, e subindo aos poucos e fortalecendo a nossa região, que é o que aconteceu aqui, né, a nível de Fortaleza, Cruz Alta e Birubá. Infelizmente, a gente não conseguiu ter muito êxito, mas o republicano conhece, que sabe, através do nome do Abel,
que é um nome a nível de estado muito bom, né? Então a gente tem que respeitar a decisão. Já conversei com ele também e disse, não tem por que ter essa disputa, é lógico. Mas sempre tive vontade e sonho de ser, por isso que sou feliz, porque faço política porque eu gosto, né? Não é obrigação e nada. Então é isso que é o diferencial. Porque é a mesma questão, você que trabalha na rádio, ou o Paulinho que é produtor. Cara, se você não gosta do que você faz, as coisas parecem que não funcionam. Certo. E eu não, eu faço política porque eu gosto e acredito que tem que fazer o melhor para o nosso município. É essa que é a diferença, que é o que o partido pensa, em trabalhar para as pessoas, né? É essa que é a situação. Independente de A, B ou C, em você mostrar e fazer o melhor, dar amor àquilo que você está fazendo. É como as próprias cozinheiras brincam. Se você bota amor no bolo, o bolo cresce. E quando você está bravo ali, a coisa não anda. Infelizmente é assim, a política também é assim. E no seu trabalho, no geral, de todos eles são. Então, e eu penso, não sei se porque eu sou um pouco diferente de repente, mas estou sempre alegre, sempre feliz, e eu faço porque eu gosto. Que eu acredito que existe sim a verdadeira política ainda. Apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, essa, que nem você mesmo disse, polarização Lula e Bolsonaro, eu acho que não é assim. Existe uma terceira via, como já se comentou outra vez. Nessa eleição, eu acredito que não vai ter essa terceira via, que vão se unir, né, no meu entender, aí descer. Vai ser uma disputa diferente, no meu entender, pelo que a gente está vendo. Mas política, né, tem aqueles que só pensam, infelizmente, no poder, e aí não pensam na comunidade, que querem ser a tudo que é custo, para botar um nome lá. Não, a gente tem que trabalhar para a comunidade. E a consequência é você ir subindo aos poucos. Não querer pular degraus, passar por cima das pessoas, tem que respeitar as pessoas. Primeiro passo na política é você ter respeito ao teu colega. Sendo colega vereador, sendo colega prefeito, né? Tem que ter respeito. E é em tudo que se precisa na vida. Tu ter respeito, você é, vamos dizer assim, tem um nível a mais, né? Por isso. Muito bem. Essa é a análise que a gente inicia, então, aqui com Fortaleza dos Valos. Depois a gente também vai dar o lugar de fala aí pro atual prefeito, né, e também aí para os vereadores todos, né, que quiserem ocupar, porque o nosso papel aqui é ser instrumento, né, para comunicar, né. Nós estamos aqui para comunicar, não é para dizer quem está certo, quem está errado, quem é vencedor, quem é perdedor. Nosso papel aqui é comunicar e trazer para a população aí todas as análises que são feitas. Paulo, te agradecer aqui, né, sempre que quiser vir a Ibirubá e a Rádio Cidade aqui está à disposição. E ainda sobre a questão da Câmara de Vereadores, assim, Fortaleza dos Valos está vivenciando agora uma transformação que talvez vá virar chave do município, né? Porque a possibilidade de você ter o acesso asfáltico até a 223, né, aliás, até a 377 ali, ou é 223? É, 223. 223 ainda, né? Até a 223 vai tirar essa, digamos assim, essa parte que ainda faltava de Fortaleza de não ter aí acesso asfáltico pelos dois lados, né? Então, com a 223 ali, você tem a possibilidade de acessar ali Cruz Alta e o restante do estado de uma forma mais rápida, e também tem a VRS 824 ali também, que é uma via que vem por 15 de novembro e faz essa ligação também, né? Mas esse investimento ali do projeto do Comarja com a parceria aí da Coprel, da Farmácia São João e tal, vai abrir um novo patamar para Fortaleza dos Valos, né? E você como vereador, assim, e uma pessoa também que vem do nascimento de Fortaleza, porque teu pai foi uma grande liderança ali na emancipação do município e tal, né? Como que tu enxerga os próximos anos para Fortaleza dos Valos, independente da questão político-partidária, quem está no governo, quem não está, né? O que que tu enxerga, assim, que vai mudar radicalmente nos próximos anos aí em Fortaleza dos Valos com a questão da infraestrutura melhor qualificada? Cristiano, eu te diria o seguinte, assim, ó, que é uma expectativa muito grande. Nós, como moradores de Fortaleza, e essa é uma obra, assim, ó, que ela já vem sendo construída, isso eu quero deixar assim, lá em 86, né? Até eu suspeito a falar, porque na época que eu era o pai, era o prefeito, o Oswaldo era o vice, né? E eles conseguiram na época deixar de ser municipal a estrada para ser a ERS 510.
depois disso, eles conseguiram fazer a ligação, né? Desapropriaram e fizeram a ligação. Então, a 510 já vem sendo trabalhada nela há muito tempo. E agora, depois, pouco tempo atrás, né? Na época, a Márcia, que era do Comage, a prefeita Márcia, e ela conseguiu dar um grande passo, né? De fazer, através do Comage, com essa parceria com a São João, que até eu fico bastante assim, como é que eu vou dizer, nós ficamos muito felizes pelo governo, né, estadual ter aberto mão desses impostos, né? E a gente sabe que pro Comage fazer a obra sai bem mais barato que fosse pro estado. Mas assim, ó, da expectativa do asfaltamento que vai ter, assim, a expectativa nossa é muito grande. Que nós estamos imaginando que vai colocar Fortaleza em outro patamar, né? A logística, a indústria, então assim, ó, as pessoas tendo acesso muito melhor, né? Então a nossa expectativa é muito grande sobre isso. E eu acho que não vai ser diferente, né? Eu acho que não vai ser diferente, porque nós precisamos desse acesso. Então, assim, e a obra está sendo uma obra muito bem feita, uma obra que, apesar de que lá atrás também teve uma certa infraestrutura, né, que foi melhorado, foi feito esses atalhos, né, vamos dizer assim, mas hoje, assim, ó, eu tive conversando com o engenheiro lá, e realmente a obra é uma obra, assim, ó, que realmente é uma obra muito bem feita, e então nós temos, assim, a nossa expectativa é das melhores possíveis, né, então acho que seria mais ou menos por aí. Muito bem. E qual fica daí o grande desafio para vocês que vão estar? Eu acredito que enquanto você estiver vereador, eles vão terminar essa obra, né? Tudo indica que sim, né? O que seria o próximo passo, por exemplo, para Fortaleza sonhar? Atrair investimento da indústria, por exemplo, para ter uma fábrica ali, porque quando tu resolve o problema da logística, tu resolve metade do problema para a indústria, né? Então, de ter ali algum investimento de indústrias que construam ali em Fortaleza, de melhorar, por exemplo, a própria questão da produção primária ali, né? De ter mais facilidade de sair, porque Fortaleza é um grande produtor de grãos aí da nossa região, né? Como é que tu acha que vocês, como vereadores, vão poder capitalizar isso porque, no fim das contas, é recurso, é projeto, né? Então, é vocês, que são os vereadores, o prefeito vai até fazer a parte dele, né? Mas os vereadores têm muito mais porta para bater e têm mais condições de ampliar esse debate, né? O que tu acha que é o grande desafio para Fortaleza dos Valos para os próximos 10 anos, digamos assim, com a perspectiva do asfalto? Cristiano, eu diria assim, ó, que esse é um trabalho que eu talvez até discordo um pouco de você na relação de questão de nós vereadores. Eu acho que é uma questão da administração junto com os vereadores. Porque isso não é uma coisa assim tão fácil e tão simples de você atrair investidores para um município, né, vamos dizer assim, para um município, não digo pequeno, né? Mas que tem assim, tem muitas pessoas que saem dali, saem 2, 3 homens de Fortaleza hoje, que tem que sair para vir trabalhar nas indústrias aqui de Birubá, e talvez essas pessoas vão começar a ficar lá, né? E só que assim, ó, é um trabalho assim, ó, ele vai ser diria assim, um trabalho de formiguinha, né? Começar aos poucos, né? Hoje já tem um parque industrial, que, né, que talvez tenha que ser melhorado algumas questões, né? Para que se faça mais investimentos, para que realmente você tenha atrativos, né? E eu te diria assim, ó, que a questão da administração, né? De dar incentivos, porque as pessoas vão ir aonde? Onde tem incentivos, onde tem os impostos de menores. Então, assim, ó, realmente, e nós, como vereadores, vamos trabalhar para isso. Isso é certo, com certeza, né? Mas acho que é uma questão, acho que em conjunto, né? Nós, vereadores, a administração, acho que a comunidade em si, porque às vezes, né, tem algum amigo, né, que às vezes nem precisa ser um político, né? As pessoas que tem lá, que tem muita gente que talvez não esteja na política, mas que são muito influentes ainda, né? E, então, acho que é uma questão da comunidade. E isso acho que vai acontecer, vamos dizer assim, acho que meio que automaticamente, né? Depois que nós tiver a estrada boa, que nós tiver um asfalto e uma estrutura boa, eu acho que isso vai acabar acontecendo automaticamente, isso, Cristiano. Essa é a nossa, né, a nossa expectativa, é a nossa, assim, é o que nós temos... Esperança que nós temos, é isso aí. Tá certo. Tuas palavras finais? Eu só tenho a agradecer, então aqui o Cristiano, o amigo Andrei, também aqui a Rádio Cidade por esse espaço, e quando precisar podem contar com a gente aí para dar explicações e tudo mais, se precisar
alguma outras informações, a gente está sempre por dentro, como se diz, acompanhando dentro do município, porque também presto serviço na área de transporte, então estou sempre andando pelo município, fora do município, para lá e para cá. Então assim, a gente fica muito feliz por esse espaço e podem contar aí com o Republicanos de Fortaleza dos Valos, em nome do presidente, né? Falo também e fico feliz realmente por esse espaço para explicar um pouco para a comunidade também, né? E que nem o Paulinho falou, não adianta a gente sonhar que grandes empresas para Fortaleza, né? Porque é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas na questão de educação e saúde vai melhorar muito com o asfalto, né? Porque é o principal. No momento a gente sai por Ibirubá e é difícil, né? Então já economiza para a administração pública já isso também, né? E claro, buscar recursos, outras empresas que disponibilizam e vir para Fortaleza, que mão de obra nós temos, né? Isso que é o principal, né? Que uma empresa precisa é mão de obra, e isso a gente tem lá. Então, e a grande questão, por exemplo, do debate aqui de desenvolvimento econômico aqui em Birubá, hoje é que não é a grande indústria mais o grande foco, né? É a sistemista, é aquela que presta serviço para a grande indústria, né? E para isso não importa o tamanho do município esse, né? Pode ser um município pequeno, mas se vai ter ali um custo de 40, 30 quilômetros para trazer lá de Fortaleza dos Valos o produto até a grande indústria aqui ou em Panambi, seja onde for, já é um caminho, né? Já é interessante aí. Então, muito obrigado aqui. O vereador também, palavra final para o senhor. Cristiano, gostaria de agradecer muito a Rádio Cidade pelo convite, agradecer muito ao Andrei, né, que a gente até, o Andrei a gente se conhece acho que há mais tempo, né, Andrei? E assim, eu fico muito feliz, né, por estar aqui, fico assim, foi muito gratificante por ter sido convidado, e também a gente se coloca à disposição da rádio aí, né, e dizer para a população também, nós de Fortaleza, que eu estou sempre trabalhando, estou sempre à disposição, né, daquelas pessoas. E mais uma vez também gostaria de agradecer aqueles 341 votos que eu fiz, né, que as pessoas acreditaram em mim, e que eu sempre digo, a gente os dois sentimentos assim, ó, de felicidade, só que agora terminou vamos dizer assim, agora vem o trabalho, né, vamos dizer assim, os agradecimentos e tal, aquela euforia, né, de ter sido vencedor, só que agora vem a parte de trabalhar e é o que nós queremos fazer. Um trabalho com responsabilidade, um trabalho com honestidade, um trabalho com transparência, né, que é isso que eu acho que as pessoas depositaram em nós, essa confiança, e pode ter certeza que acho que não vão se arrepender, viu? Então, muito obrigado. Andrei. Legal, Cris. Agradecer aqui aos dois republicanos lá de Fortaleza dos Valos e já avisar que na próxima terça-feira, ao 12h30, estará conosco o presidente do Comaja, o prefeito Volmar Teles do Amaral, que agora também ocupa a vice-presidência da FAMURS, o primeiro vice-presidente da FAMURS, e entre as pautas, com certeza, aí, os asfaltos da região e esse diálogo aí, né, essa análise que a gente está fazendo sobre estas obras que estão acontecendo. E hoje, ao 12h30, teremos a presença da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Jornal da Cidade. Muito bem, falando aí sobre o chá, né? Aliás, é o chá, né? Da Liga, né? Que acontece em parceria com o Sicredi aí. Muito bem, obrigado aos nossos convidados aqui. Agradecer aí o pessoal que comentou, a Aida Girardi, a Lorena de Azeredo, também o Lucas Batu Ribeiro, Fábio Júnior Martins, né, os vereadores conectados, aí a Eduarda da Silva Soares, né, conectados aí com o partido, né, e com as lideranças aí, né, e trazendo aqui bastante informações aqui nos comentários. Agradecemos ao Ace aqui e também ao Paulo, o vereador mais votado